Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro. Vamos às manchetes de hoje. Um flagrante passageiro morre em acidente de trânsito na zona leste da capital. O motorista está internado no HPS. Ele perdeu o controle do carro e bateu contra o muro de uma loja na Avenida Bento Gonçalves. Mais sorte que juízo. Advogado reage a assalto, atira contra o criminoso e é salvo por um telefone celular. Em Santa Maria, nem os bombeiros estão livres da bandidagem. Um agente teve a carteira furtada durante o atendimento a uma idosa na rua. O preço das carnes deve aumentar ainda mais. E não é só a carne vermelha, aves e suínos também devem ficar mais caros. E você, passou a comprar menos carne? Quais alternativas você vai adotar a partir de agora nas festas de fim de ano? Participe da nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. Marido que planejou a morte da mulher é condenado a 22 anos de prisão. Pela progressão de regime, ele pode estar livre em menos de 10 anos. E o cúmplice, contratado para atirar contra a vítima, vai cumprir a pena em regime aberto. Ele foi condenado a apenas 5 anos. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E uma pessoa morreu e outra ficou ferida, gravemente ferida, num acidente hoje de manhã na zona leste aqui de Porto Alegre. Vamos direto até a redação. Vamos conversar com o colega Marcelo Chemali, que tem detalhes desse acidente gravíssimo. Foi muita brutalidade. Marcelo Chemali, bom dia. Exatamente, André. Bom dia para ti, bom dia para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande. Essa imagem, esse flagrante é de uma câmera de vigilância ali da zona leste de Porto Alegre. Isso é a Avenida Bento Gonçalves. A gente percebe que aí o carro preto, ele já sai derrapando, aparentemente em alta velocidade, esbarra no motociclista e vai na direção, a parede de uma revenda de veículos, viu, André? Isso aí vai para a Agronomia, Zona Leste, ali quase no limite entre Porto Alegre e Viamão. E o passageiro desse automóvel, havia dois jovens, dois rapazes no carro, o passageiro morreu na hora dessa colisão, o motorista encaminhado para o hospital de pronto-socorro. Nossa equipe passou por ali, né, um pouco depois desse acidente, em direção a Viamão, para fazer o registro de um outro caso. Causou bastante congestionamento no trânsito, havia ainda socorristas, o pessoal da EPTC ali fazendo a sinalização, mas a partir dessa imagem aí dá para ter uma ideia de como o motorista perdeu o controle. As pessoas passam ali para verificar o que estava acontecendo. Infelizmente, aí um acidente fatal, né, André? O que tinha nesse ponto ali, e é o que as testemunhas disseram, pelo menos, havia um controlador de velocidade. Isso, exato. E ele estava muito acima da velocidade. Mas, Marcelo Chemali, daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto. Nós vamos até Bento Gonçalves, na Serra, onde o presidente Jair Bolsonaro está participando nesse momento. Imagens ao vivo. Lá em Bento Gonçalves, na Serra, participa da reunião da cúpula do Mercosul. Está falando nesse momento, portanto, o presidente Jair Bolsonaro. Vamos escutar. Precisamos levar adiante as reformas que estão dando vitalidade ao Mercosul, sem assentar retrocessos ideológicos. Hoje assinamos acordos que vão agilizar e simplificar as trocas entre nós, como o acordo de facilitação de comércio. Temos que seguir avançando igualmente na direção de um Mercosul mais enxuto e eficiente, em sintonia com a racionalização do Estado que levamos adiante no plano interno. Senhores presidentes, a defesa da democracia também é um pilar essencial ao Mercosul. Nosso compromisso com a liberdade tem que prosseguir mais vivo do que nunca, ao lado de nosso empenho em fazer do bloco uma fonte de bem-estar para os nossos cidadãos. Foi esse empenho que nos permitiu, nesse semestre, obter um importante acordo sobre cooperação policial. E aqui parabenizo, pelo lado brasileiro, nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Finalizamos, de igual maneira, instrumentos que tratam de defesa do consumidor e integração fronteiriça em saúde, educação, transportes e sistema de identificação. Fico feliz também com a aprovação da proposta brasileira de aumento do limite de isenção para bagagem acompanhada em viagens aéreas e marítimas. É uma boa notícia para os brasileiros que voltam de uma viagem ao exterior.
A solidariedade é dimensão essencial do Mercosul. Por isso, apesar da difícil situação fiscal do Brasil, vamos fazer um pagamento de 12 milhões de reais ao FOSEM. Esperamos regularizar nossa situação com o fundo no futuro próximo. Antes de terminar, manifesto meu reconhecimento a todos aqueles que tornaram possível esta cúpula e contribuíram para os trabalhos da presidência brasileira. Meu caro amigo Mário Abdo, ao transmitir a Vossa Excelência a presidência do Mercosul, expresso minha convicção de que sua liderança será de extremo valor para o nosso bloco nessa hora de tantos desafios. Esteja certo de contar com o meu apoio pessoal e com o apoio determinado de todo o Brasil. Muito obrigado. Chegou por volta de 9h40 à região da Serra Gaúcha. Ele que fez esse pronunciamento, ele que recebe, portanto, líderes sul-americanos na 55ª, ou seja, a reunião de cúpula de número 55, acontecendo neste momento. Imagens ao vivo, né? A gente pode acompanhar. Alguns acordos vão ser assinados, né? Porque há uma intenção de fortalecimento do bloco, do Mercosul. E, portanto, nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro fazendo a sua apresentação nesta abertura que aconteceu agora há pouco. Ele chegou por volta aí de 9h40, 10 horas, participou da inauguração de um posto da Polícia Rodoviária Federal e participa, portanto, neste momento, deste importante encontro que acontece em Bento Gonçalves, lá no Spa do Vinho, na Serra Gaúcha. E hoje à tarde, o governador Eduardo Leite deve participar também deste encontro, já confirmou a participação. O presidente Jair Bolsonaro deve sair do Vale dos Vinhedos a partir das 5 da tarde, quando parte para o Rio de Janeiro. Ele deve assistir hoje a partida do Flamengo, né? O Flamengo que joga hoje e, portanto, o presidente sai da Serra Gaúcha, vai direto ao Rio de Janeiro e vai acompanhar o jogo de hoje à noite do Flamengo, que eu não me lembro com quem que o Flamengo joga, mas o Flamengo, com o Avaí, Flamengo e Avaí, que acontece hoje à noite. Importante lembrar que o Brasil vai passar para o Paraguai a presidência rotativa do bloco do Mercosul. 11h43, voltamos para a redação. Marcelo Chemali. Hoje de manhã, um motorista de caminhão ficou ferido num grave acidente na BR-470 em Veranópolis, lá na Serra. É num local que seguidamente tem acidente envolvendo caminhão, que é ali pertinho da curva do Belvedere, não é, Marcelo? Exatamente, André. Um local aí já conhecido pelo elevado número de acidentes. A gente percebe nas imagens aí o Corpo de Bombeiros, os socorristas fazendo aí a retirada, né, da questão da cabine, da mercadoria, da cabine do caminhão. Também, né? Esse motorista, André, ele descia a serra no sentido de Veranópolis para Bento Gonçalves, curva bastante sinuosa, perdeu o controle. Nossa. Exatamente pouco antes de chegar à curva do Belvedere e aí bateu nesse barranco. Será que foi na hora de frear? Pois pode ter sido, enfim, algum sistema de freio em falha, algum dispositivo, e aí ele acabou ficando preso às árvores, em árvores, na lateral da rodovia. A cabine do caminhão, como a gente já destaca na imagem, ficou completamente destruída, o motorista preso nas ferragens, mas teve apenas ferimentos leves, por muita sorte. Foi resgatado aí pelas equipes dos bombeiros, vemos a imagem aí, e encaminhado para atendimento. A carga de folhas de papelão ficou espalhada na pista. O trânsito ainda está parcialmente interrompido na região, o que requer aí a atenção dos motoristas que devem passar pelo trecho. O acidente aconteceu pouquinho depois das 7 horas da manhã, portanto aí quase perto do meio-dia ainda há reflexos desse acidente, André. Pois é, e essa curva, quando a gente puxa da internet acidentes nessa região aí, é incrível o que tem de acidente na tal da curva do Belvedere. Não sei se daqui a pouco tem que se melhorar a sinalização nessa rodovia, que é uma rodovia federal, mas a quantidade de acidentes é muito grande. E a gente vê que é uma descida e também em curva, né? Lembra a curva da morte? Aqui na região entre ali na subida da serra, na RS 122, onde tem o bloqueio, que inclusive nós vamos falar em seguida sobre esse bloqueio. São curvas extremamente perigosas e se o caminhão carregado já não vai controlando a velocidade, olha, a tragédia pode acontecer. Falamos na RS 122, pois é, uma detonação controlada, incrível a imagem que a gente vai mostrar agora, derrubou esse paredão de rochas que corria o risco de desabar.
Este é o quilômetro 43, pertinho da curva da morte que está ali em seguida, a gente vê logo mais embaixo. E com isso, então, avançam, não é, os trabalhos de desobstrução dessa estrada. Olha só, incrível a detonação. Foram muitos quilos de explosivos para conseguir derrubar todo esse paredão aí, Marcelo. É verdade, um problema que desafiava justamente os técnicos, os engenheiros aí do DAER, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, André, porque há muitos dias esse trecho da 122, por conta do excesso de chuva ainda... Foi 4 de novembro, ou seja, fez um mês já. Exatamente. Desafiava aí os técnicos, enfim, porque não se sabia se poderia ser liberado, se havia o risco, justamente essa análise é uma análise complexa, e a explosão é que a gente mostra agora, e aconteceu justamente entre os municípios de São Vedelino e Farroupilha, Serra Gaúcha, feita pelo DAER, como eu destaquei, ontem à tarde, né, e faz parte justamente desses trabalhos de liberação do trecho. Mas você destacou a questão dos explosivos. Mais de 10 mil toneladas de destroços já começaram a ser retirados da rodovia. A expectativa, André, é de que o trânsito seja liberado na próxima terça-feira, no dia 10 de dezembro, portanto, mais de um mês. É um desafio imenso aí de todos os técnicos e engenheiros, porque é uma estrada importante, é da estrada das rodovias estaduais e é o principal acesso a Caxias do Sul, né, André? E a previsão inicial era só para o ano que vem para liberar a rodovia. Então, depois dessa explosão que a gente vai ouvir agora... Nossa, barulho impressionante. Então, a partir dessa detonação aí, vão liberar, em princípio, em meia pista já a partir de terça-feira da semana que vem. Até daqui a pouco. Obrigado, Marcelo Chemali. E atenção, agora fique com um recado da Sorri Fácil. Olá, eu sou a doutora Vanessa da Sorri Fácil de Taquara e quero falar com você que perdeu seus dentes e tem vergonha de sorrir. Você se sente inseguro usando dentadura, sofre com prótese solta, usa aquela ponte móvel que te incomoda e sente desconforto ao comer alimentos duros? Sonha em fazer implante dentário e acha que vai doer? Nós na Sorri Fácil podemos realizar o seu sonho de ter um sorriso mais bonito. Nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas com diagnóstico digital, de raio-x e scanner bucal, para você ter a segurança de realizar o tão sonhado implante dentário. Estamos esperando a sua visita. Então, agende já a sua avaliação na Sorri Fácil mais perto de você. Ligue 0800 631 30 ou acesse o site www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. E olha só, a Prefeitura aqui de Porto Alegre segue com o cadastramento dos guardadores de veículos. Este serviço, ele funciona no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ali na região do centro. E em breve, a atividade ela estará proibida aqui em Porto Alegre. Para falar sobre este processo e outros assuntos relacionados à segurança pública, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o secretário municipal de Segurança de Porto Alegre, Rafael Oliveira. Secretário, bom dia, muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos os telespectadores do SBT. E estamos à disposição para orientar as pessoas a respeito desse projeto de lei que foi aprovado justamente pela Câmara Municipal de Porto Alegre, que proíbe a atividade de flanelinhas na cidade de Porto Alegre. A partir de quando, secretário? Bom, a Câmara ainda não enviou para o prefeito, para ele sancionar essa lei. A partir do envio da lei para o Poder Executivo, para o prefeito Nelson Marquesan, ele terá 15 dias para sancionar a lei. E, enquanto isso, nós continuamos fazendo as abordagens aos flanelinhas, encaminhando para atividades que estão à disposição nos órgãos da Prefeitura. Foi feita uma força-tarefa com a FASC, com a Secretaria da Educação, né, para que essas pessoas que se interessarem, né, se cadastrem para ter uma atividade legalizada e uma outra atividade laboral. Né? Porque assim, ó, a questão de guardador de carro em Porto Alegre não vai mais existir. Né? Não vai mais existir. Proibido. O que é que vai acontecer? Bom, essas pessoas, então, que são quantos mais ou menos, guardadores de rua que tem? Os sindicalizados, até agora, nós não conseguimos uma resposta efetiva e correta do sindicato, porque nos oculta isso. Alguns falam em 90, outros falam em 100, que foram sindicalizados na época que a profissão era regulamentada. E os não sindicalizados são quantos? Aproximadamente 1.000. Né? E eles estão interessados nessa oportunidade que a Prefeitura está oferecendo de deixar a questão dos carros, o trabalho de guardador de carro
para ir para uma outra atividade, secretário? Sim, infelizmente ainda nós temos aí cerca de 16% das pessoas que procuraram e que foram abordadas e que têm interesse em trabalhar em um serviço regularizado. Nós temos aí ofertas de aproximadamente 120 vagas de guardadores de carro, lavadores, trabalhos em portarias de empresas de segurança. Mas guardador de carro aonde? Estacionamentos privados. Né? Estacionamentos privados. Nós temos também a questão do EJA, né? Para a pessoa que não foi que quer estudar, não foi alfabetizada, ter uma oportunidade de se qualificar e buscar um emprego melhor na sua vida. Agora, porque ninguém nasce vocacionado para ser flanelinha. Né? E ninguém é obrigado a ser flanelinha para o resto da vida. Bom, a gente tem vários assuntos. Teria uma questão importante com relação às flanelinhas, é assim sobre a fiscalização. Mas a gente sabe que os agentes de segurança de Porto Alegre devem fiscalizar para aplicar até a multa, né? A essas pessoas que fizerem ameaça, porque muitos acabam ameaçando, né? André, logicamente que essa lei tem um período, né, para nós de adaptação, né? Mas a cidade de Porto Alegre não aguentava mais essa atividade. O cidadão não aguentava mais em chegar no seu momento de lazer, né, no momento para assistir um jogo de futebol, um teatro, se deparar já com medo, porque era uma atividade que afrontava o cidadão, coagia, extorquia 30, 40, 50 reais. Era um assalto, digamos assim, oficializado. E as ruas, literalmente, foram tomadas de assalto por essas pessoas, né? Inclusive com seguranças. Então, essa atividade passa a ser proibida. Nós começamos, a partir daí, a atacar a base, a economia de algumas organizações criminosas que utilizam essas pessoas que são dependentes químicos, que estão ali dependendo de pequenos tráficos, né, servindo de olheiros para furtos em veículo, roubo de veículo e até mesmo estupro de pessoas. Então, é uma atividade que não condiz com as boas práticas da cidade de Porto Alegre. O senhor tocou numa questão importante, a questão de segurança, né? A questão do tráfico, né? De pessoas que estão a serviço do tráfico. Eu queria falar de 2 pontos importantes aqui em Porto Alegre. A Orla do Guaíba, onde nós temos uma circulação em finais de semana de 50 mil pessoas por dia, né? 50 sábado, 50 domingo. E é pertinho da Orla do Guaíba, o bairro Cidade Baixa. Os moradores do bairro Cidade Baixa estão cada dia mais preocupados com a violência. Tivemos a morte de uma jovem, né, que foi roubada, teve uma reação e foi morta por criminosos. Sabemos da dificuldade do município de Porto Alegre, tanto financeiramente quanto o baixo número de soldados, né, de homens da Guarda Municipal, que seria muito importante. Eu lhe pergunto, o que está sendo feito nesses 2 pontos específicos? Na Orla tivemos a morte, né, uma briga de 2 gangues e morreu um jovem com um canivete, uma faca, não se sabe ao certo. O que a prefeitura está fazendo, o que a gente pode começar a se preparar para ver mudanças nessas 2 regiões, principalmente? Bom, primeiro, nós temos uma coisa muito importante no município de Porto Alegre, que é o cercamento eletrônico, né? Onde nós já, a partir desse cercamento eletrônico de câmeras, já conseguimos reduzir o roubo de veículo e o furto em 40%. Cada lombada eletrônica e cada pardal tem um identificador de placa de veículo roubado ou furtado, que é gerado um alarme na nossa central de câmera, que é gerado para a Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e EPTC. E isso em cada radar? Em cada radar, em cada pardal e em cada lombada eletrônica. São 850 mil veículos monitorados por dia. Isso faz com que... Quantos são pegos por esses radares? Cerca de 30% é dado o alarme. E esse alarme ele pode ser monitorado e nós já conseguimos reduzir em 40% o roubo e o furto de veículo em Porto Alegre. De quando até agora? De 4 meses para cá. 4 meses para cá. Isso é uma operação integrada do município, do Estado e do governo federal. Há um investimento geral em combate ao crime. Logicamente, nós precisamos também de leis mais severas. Agora há pouco tu deste uma notícia de um homicida que foi condenado a 20 anos e pode ficar livre em 10 anos. Né? Ou seja, o crime não pode ser um bom negócio. E quem atirou pegou 5 anos e já vai cumprir em liberdade. Então esse é um recado ruim para a sociedade. A sociedade não tolera mais isso. No caso do crime na Orla, nós estávamos com uma viatura ostensiva da Guarda Municipal a 300 metros do fato.
né? Nosso policiamento ostensivo estava a 300 metros do fato. O fato ocorreu em aproximadamente 1 minuto e 50 segundos. Foi meia dúzia de soco e uma estocada. Os agentes se deslocaram até o local do fato. Houve se dissipou aquela briga generalizada. Restou a vítima ferida. Foi feito o pronto atendimento da vítima, por escolha, salvar a vítima ou correr atrás de suspeitos, né? As nossas imagens foram úteis para identificar o criminoso. Para a polícia judiciária identificar e prender os criminosos. Nesse caso aí, secretário da Ordem, isso a gente chamou a atenção, até porque o telespectador questiona, né? A partir do momento que a gente mostrou uma imagem em que havia ali uma briga e que o senhor fala em 300 metros, mas eu acho que até era um pouco menos, enfim, não importa, que havia uma viatura, se questionou se aquela viatura estava acompanhando ou se ouviu algum barulho, e é o que eu digo, o telespectador, ele questiona isso. Então é importante se esclarecer. Primeiro, a quantidade de guardas na beira ali, na orla, é um número, isto é evidente, muito abaixo do necessário, até porque não se tem homens suficientes. Mas neste caso, os guardas estavam na viatura, mas não chegaram a ouvir o barulho ou algo assim. O que é que aconteceu? Não, houve um entrever, uma briga, e a nossa central de câmera... Até nós temos, se possível, a gente vai tentar colocar essa imagem, se for possível, para a gente rever isso. Nosso monitor de câmera avisou, né, isso aí em momento, viu que havia um entrevero, avisou a equipe que estava de prontidão ali, a equipe começou a se deslocar, também pessoas largaram em direção aos guardas para avisar, só que isso aí ocorreu tudo em 1 minuto e 50, 1 minuto e 40, ou seja, em menos de 2 minutos ocorreu uma briga e uma estocada de faca. Nenhuma polícia do mundo consegue estar presente, isso aí o telespectador e todos podem ter certeza que para nós salvar uma vida é uma grande missão. E a guarda chegou ali no momento apropriado, levou a vítima com vida para o hospital e a vítima veio, infelizmente, a falecer a 1h15. Agora, essa questão da orla... O que falta, André, é a credibilidade, né, e o respeito com a autoridade. Ali tinha uma viatura da Guarda Municipal. Aí a gente mostrando a confusão. Obrigado aí a nossa equipe que conseguiu recuperar a imagem para a gente mostrar. Aí o momento então que depois a guarda foi fazer o atendimento. E ali resta a vítima ferida. E a imagem conseguiu identificar o momento e depois ele levantando inclusive como um troféu, né? O momento que ele faz a estocada. É uma violência atroz, é uma violência sem significado algum. Agora, isso era 10, 11 da noite, secretário. 11 da noite. 11 da noite. Então, 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Como que a segurança se prepara numa situação como dessas? Porque era um domingo. 5.000 pessoas às 11 da noite, a coisa já fica meio estranha, não é verdade? O que nós estamos fazendo é a integração das forças policiais. A Guarda Municipal, junto com a Brigada Militar, junto com a Polícia Civil, para que nós somemos os esforços e diminuímos as nossas falhas de efetivo e, porventura, os riscos que aqueles locais ali correm e evitar que ocorram mais fatos desses. Dificultar a presença. O senhor toca numa questão importante. Agora, a gente, finalizando a nossa conversa aí, a gente vai ter, mostramos aí a orla, falamos da Cidade Baixa, da morte daquela jovem. Na Cidade Baixa, sextas, sábado e domingo estão presentes a Guarda Municipal, o Serviço de Fiscalização do Aparato do Estado e a Brigada Militar. Aquela jovem, aquele latrocínio ocorreu a 2 quadras onde tinha uma equipe da Brigada Militar e da Guarda Municipal. Foi muito rápido também. Então, não só... E como que vai ser agora? Chegando aí as festas de fim de ano, vai ter Réveillon, vai ter Carnaval. Vai ser feito algum tipo de policiamento diferente do que já vem sendo feito ali na região? Com certeza. A gente tem aí as imagens do início do ano, quando já teve confusão exatamente nesse período de Carnaval, né? Sim. Esse foi no início do ano. Acontece que a Cidade Baixa, infelizmente, foi tomada por pessoas que ali traficam, por pessoas que ali estão totalmente fora da lei e promovendo a desordem social, né? E o poder público está ali presente para justamente começar a regrar essa convivência entre a sociedade e um bar boêmio. Sim. Eu queria que o senhor falasse para aquela pessoa que está ali, do outro lado da câmera,
que é o morador da Cidade Baixa, o frequentador da Cidade Baixa, o que o senhor pode dizer para esta pessoa do que vem daqui para frente? Ou seja, vai ter um reforço, né, da segurança a partir dessas festas aí de final de ano? O morador da Cidade Baixa, ele sabe que eu estou comprometido junto com a Brigada Militar, junto com a Polícia Civil, e combater a desordem e retomar a paz social e o bom convívio daquele bairro. Nós estamos intensivando, os senhores sabem que nós estamos presentes. Agora, não é do dia para a noite. Vai demorar um pouco, mas nós chegaremos lá. Tivemos uma reunião essa semana com o Ministério Público, a Polícia Civil, a Brigada Militar e os moradores, e eles sabem da nossa intenção e da nossa proatividade em colocar aquele ambiente em equilíbrio social e de bom convívio. Para a gente encerrar, secretário, 50 mil pessoas na Orla do Guaíba. A pergunta que eu lhe faço, pelos números internacionais de segurança, quantos guardas deveriam estar circulando quando tem, num dia de sábado, por exemplo, 50 mil pessoas circulando pela nossa bonita Orla do Guaíba? Quantos policiais? O senhor poderia me dizer esse número ou isso uma questão de segurança não poderia falar? O ideal seria que nós tivéssemos ali um policial para cada 100 pessoas. Né? Esse seria então, o ideal. O número técnico correto seriam 500 policiais. Exato. Nenhuma polícia hoje no Brasil tem esse efetivo. O que nós temos são câmeras, o que nós temos são equipes integradas, o policiamento ostensivo se fazendo presente, e o que é necessário é fazer o que nós estamos fazendo. Medidas que mostrem para a população que Porto Alegre está saindo dentre as cidades mais violentas do Brasil. Verdade. E nós estamos conseguindo fazer isso. Os nossos índices eram muito altos de violência. Estamos diminuindo. E somos isso, né, secretário? Não há dúvida nenhuma do esforço dos policiais. Guarda Municipal, a Brigada Militar, que faz um trabalho também muito importante ali, com o apoio também de Polícia Civil. Secretário, eu lhe agradeço. Oliveira, muito obrigado pela sua presença. Com a Secretaria de Segurança Municipal e com as forças policiais. E certamente estamos aqui torcendo para a redução dos números de violência, porque a nossa cidade é uma cidade muito bonita, Cidade Baixa, Orla do Guaíba e tantos outros pontos aqui. As pessoas querem, ainda mais com a Orla do Guaíba, as pessoas querem conhecer, querem curtir, querem aproveitar a sua cidade. E vão fazer isso. Muito obrigado. Vão fazer isso com segurança, pode ter certeza. Promessa é dívida, secretário. Obrigado, muito obrigado. Obrigado novamente. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Pode ficar aqui comigo. 12:03 agora, a temperatura é de 25 graus é a temperatura nesse momento. Nós voltamos a falar sobre aquele acidente que aconteceu na zona leste aqui da capital hoje de manhã. Um jovem de 26 anos, ele morreu na Avenida Bento Gonçalves, aqui em Porto Alegre. O carro onde ele estava, ele bateu contra a fachada de uma revenda de carros. Os detalhes na tela agora. As câmeras de segurança registraram segundos antes do acidente. É possível ver o veículo trocando de pista em alta velocidade. Logo em seguida, o condutor bate em uma moto, perde o controle da direção e derrapa até colidir em um muro de uma loja de carros. O barulho chamou a atenção de trabalhadores da Avenida Bento Gonçalves. Foi muito rápido. E na frente dele tinha uma moto. E ele me cortou e desviou da moto. Eu fui a 40 por hora até em casa. Eu não passei de nervoso. Não passei disso. Loucura. Nunca passei isso e faz anos que eu dirijo. O motorista do veículo, de 19 anos, foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro em estado gravíssimo. O carona não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Rodrigo Ramos de Oliveira tinha 26 anos. Ele era integrante de um grupo de pagode. Ontem foi muito bom, a cama ainda está bagunçada. 12:04. Olha só o que aconteceu em Passo Fundo. Olha, mais sorte do que não sei o quê. Um advogado reagiu a um assalto. Aí ele trocou tiro com os bandidos. E ele só não foi baleado, sabe por quê? Porque o tiro que foi disparado contra ele atingiu o telefone celular Marcelo Chemali, o celular que estava no bolso da calça, é isso? Exatamente, André. Olha, uma história impressionante. Não é inédita, né, André? Mas toda vez que acaba acontecendo, chama muito a atenção por conta da sorte, André. Por conta dessa questão. Os dois homens que apareceram na imagem tentaram assaltar o advogado quando ele ia para a academia. Isso aconteceu pertinho das 7 da manhã, né? O horário aí de saída de casa. A vítima reagiu
né? Houve aí a troca de tiros e justamente nessa troca de tiros o advogado, melhor dizendo, acabou levando um dos tiros, só que não ficou ferido porque o celular estava no bolso da calça. Ele tem porte de arma, André, conseguiu atingir um dos assaltantes. Em uma das imagens a gente vê aí quando o bandido, né, na sequência vai cair e se levanta logo em seguida para continuar a fuga. Isso aconteceu no bairro Vila Fátima, lá em Passo Fundo, no noroeste gaúcho. Aí, exatamente, o momento em que eles se aproximam, né, vão ali passando, à espreita, tentando aí já monitorar a vítima. E aí, à medida em que eles vão fugindo já depois da troca de tiros. Tem uma outra imagem, André, que é do hospital de Carazinho. A gente vai ver na sequência o hospital de Carazinho, onde um dos bandidos chegando para ser atendido, justamente o que foi baleado pelo advogado. Tá aí, ó, desceu do carro, vai chegando aí ao hospital de Carazinho, foi preso em flagrante pela polícia. O outro conseguiu fugir e ainda não foi localizado. No momento que eles chegam no hospital para buscar tentar, meio que mancando, né? Ali, meio... Foi na barriga? Né? Exatamente, ali na região do tórax, né? Tava ali visivelmente... com dificuldades para caminhar, entrou no hospital de Carazinho para pedir socorro. Olha os outros. Os outros, ele entrou no carro e ó... Que parceiros, hein, André? Que parceiros, hein, André? Que parceiros. Ó, largou, pararam já no meio da rua, que é para não perder tempo. Ele sai com dificuldade, esse que levantou ali, que levou o tiro. O outro entrou e o carro, ó, mandou. E as imagens aí estão servindo de apoio à investigação da Polícia Civil para buscar placa, buscar a identificação dos outros envolvidos, né, André? Agora, Marcelo, vamos falar de um outro assunto. Tempos atrás aconteceu um acidente, aqui no Rio Grande do Sul, isso. Aconteceu um acidente, a pessoa estava ferida no local do acidente e veio um homem que todo mundo achou que ele pudesse ajudar. Não, o que ele fez? Ele roubou a vítima deste acidente. Achei essa história absurda. E olhem só o que a gente vai mostrar agora. Porque nem quem está prestando socorro escapa dos criminosos. Numa atitude sorrateira, um homem provocou transtornos para um bombeiro lá em Santa Maria, na região central. O que ele fez? O que esse homem fez para o bombeiro, Marcelo? Esse que está em destaque no círculo ali ao fundo da imagem, passou na primeira oportunidade de frente, ele vai lá, circula, verifica ali e olha só. Estão fazendo um atendimento ali, Eles estão fazendo um atendimento a uma vítima, caída no chão. Pois olha só, o suspeito se aproxima da ambulância, né? Vai ali, verifica, tá lá ao fundo, ó. Ele passa ali, ao fundo, a vítima sendo atendida pelos socorristas. E ele passa, percebe toda a cena e vai ali sorrateiramente se aproximando da ambulância, André, do veículo aí dos bombeiros. Ó, ele parou, já verificou, coçou a cabeça ali, né? Disfarçou. Pensou duas vezes, não, pensou duas vezes e voltou. Vou pegar. Exatamente. Mas aí ele foi do outro lado, onde a câmera não mostra. Verificou ali, ó, tá fechado, viu que tinha algo dentro e foi no lado do carona, né? Do outro lado dessa ambulância. E aí teria tirado a carteira de um dos socorristas de dentro dessa ambulância. Depois disfarçou, saiu. Dentro da carteira, André, tinha cerca de R$400 em dinheiro, um cheque de quase R$600 e também os documentos. O caso foi registrado e o homem, a partir destas imagens, está sendo procurado. Bombeiro militar, servidor público, que recebe parcelado e ainda foi vítima. Estava ajudando ali, cumprindo a sua missão de socorrer vítimas e ainda acaba sendo vítima também desse furto, né? Desse crime aí flagrado pelas câmeras. Tá aí a imagem, ó. E o rosto tá bem à mostra. Rosto limpo, né? Parece que ele tem um cabelo comprido, tava ali com um coque na cabeça, né, André? Essa é uma característica dele aí, pode ajudar a polícia a identificá-lo. E pegou e sem dor da consciência nenhuma, se foi embora, né, Marcelo? Se foi embora, achando que... Né? Cara de pau. Aquele outro caso que você destacou, se não me falha a memória, foi numa das alças da Ponte do Guaíba, ali aqui em Porto Alegre, em direção a Eldorado, onde um motociclista caiu, enfim, e uma das pessoas que parecia que ia se aproximar para ajudar foi quem acabou tomando
Não sei se foi motociclista, mas eu lembro do caso, eu lembro da história também. Foi. Né? Foi uma saída de pista. Uma saída de pista, né? O carro foi para o acostamento. Isso, era um carro. E eu acho que a pessoa até tinha morrido, né? Isso, exatamente. Ela não resistiu àquele ferimento. Exato. E a imagem mostrou o homem chegando, parecia que ia ajudar, e ali meteu a mão no bolso, na carteira, levou documentos, enfim. Realmente impressionante. Vamos falar de um outro assunto. Falamos ontem e vamos agora mostrar. Foi enterrado hoje de manhã, né, Marcelo Chemalha? Aquele jovem que foi esfaqueado pelo amigo de infância. Isso aconteceu aqui em Viamão. O crime foi no último sábado. O assassino procurou a polícia e disse que agiu por ciúmes. É isso, Marcelo? Exatamente. Essa versão que ainda está aí como norte do inquérito. A Polícia Civil já fez novas diligências, ouviu outras testemunhas, tomou outros depoimentos. E nós conversamos com a família hoje durante o velório e também com o pai da menina, que seria o pivô de toda essa briga, que nega essa suposta traição aí alegada pelo autor desse crime covarde, André. Vamos ver na reportagem. Era o filho do coração, era o meu amor, era um pedaço de mim. Com a foto do sobrinho na camiseta, Dona Neiva foi se despedir de Felipe. Não tem explicação para essa maldade, para o tamanho da maldade que ele fez, que o guri ficou desfigurado. O velório estava repleto de parentes e amigos do jovem. Andrei cresceu junto com Felipe no bairro Florescente, em Viamão. O futebol uniu os meninos desde a infância. A gente está arrasado, sabe? Estou sofrendo muito, porque era uma perda que a gente não esperava, a gente nunca espera, né? Sempre ali junto, jogando videogame, jogando bola. Felipe Aires Batista Borges, de 20 anos, morreu nesta terça-feira. Ele ficou 3 dias internado no hospital de Viamão. O jovem foi alvo de um crime covarde. No último sábado, o rapaz levou mais de 40 golpes de facão pelo corpo. O que cooperou um pouco para ele falecer foi a demora com a ambulância. Porque teve mais de 20 ligações pedindo ambulância, explicando a situação, que era de urgência extrema. Que qualquer minuto a menos que eles levassem para vir atender nós, a gente poderia ter salvo ele. Não tem explicação de levar 40 minutos no lugar onde o trânsito tu faz em 5 minutos. A família e os amigos têm um desejo a partir de agora: manter viva a imagem de bondade de Felipe. Com a doação de órgãos, o rapaz ajudou a salvar 6 pessoas. Mas, diante da saudade, eles também têm um outro desafio: não deixar a história ficar no esquecimento e buscar a punição do responsável pelo crime. Roger de Oliveira se apresentou à Polícia Civil após o flagrante. Ele confessou ser o autor do fato. Disse que agiu por ciúmes. Tudo leva a crer que foi um motivo passional, realmente, a questão de traição da mulher, né, uma suposta traição da mulher dele. Isso ainda não está confirmado, né? E claro que não justifica o crime, evidentemente, mas é uma situação que nós temos que apurar. Os investigadores realizaram diligências e ouviram testemunhas, inclusive a mulher de Roger. O pai dela nega a suposta traição da filha. É vizinho da família de Felipe há mais de 15 anos. Está desesperado e também pede justiça. Ele tem que pagar, de um jeito ou de outro ele vai pagar, eu sei. Vai ser ruim para minha filha, vai ser ruim para minha neta, mas ele vai ter que pagar, cara. E a polícia foi tão fraca que deixou ele sair. Se apresentou, cara, não tinha óbito, mas tinha aquela agressão brutal, cara. Eu não vi, mas me contaram, tava feia a coisa. Não era para soltar, cara, não era. Desesperador. Marcelo tá acompanhando aí, Marcelo? Sim, André. E ele... Chegou a sair o pedido de prisão dele? Como é que ficou essa questão aí, Marcelo? A nossa produção entrou em contato hoje pela manhã também com o delegado Guilherme Calderico, que é o titular da homicídios lá de Viamão. O que ele nos disse, André? Eles permanecem em diligências, estão tentando localizar novamente o Roger de Oliveira para prestar um novo depoimento. Já ouviram, né, a esposa dele, mãe da filha, né, que seria aí a motivação alegada por ele, uma suposta traição entre ela e o Felipe, esse rapaz que cresceu junto com ele, amigo de infância. Por enquanto, o delegado é cauteloso, está avançando no trabalho,
mas esse sentimento de impunidade está no ar, né, André? De um lado aí são duas famílias que estão sofrendo. A família, né, dessa moça, a gente conversou com o Jorge, aí o pai dela, estão realmente muito consternados com tudo que aconteceu e, evidentemente, a família do Felipe. Os dois lados de toda essa história pedem justiça. Está nas mãos aí da legislação e da Polícia Civil, né? Muito bem, até já. Obrigado, Marcelo Chemali. 12h e 15 minutos. A gente vai agora ao vivo até a Praça Brigadeiro Sampaio, bem no centro de Porto Alegre. Por quê? Porque policiais militares e bombeiros se reúnem para fazer um protesto contra o pacote proposto pelo governo do estado. A gente vê as imagens aí bem no centro da cidade. Havia uma previsão de juntar a partir do meio-dia. São 12h15 ainda, mas a ideia é de que juntem 10 mil pessoas em um protesto que começa aí na praça, bem no centro da cidade, e devem seguir encaminhada até o Palácio Piratini, onde pretendem fazer manifestações. São policiais que protestam, como dissemos, essas mudanças aí na Previdência aqui do estado. E vamos escutar um pouquinho, ver o que eles estão falando. É uma pré, digamos assim, é um encontro preparatório de uma possível paralisação, ou se fala até em aquartelamento, ou seja, não sair dos quartéis como protesto. Então, portanto, manifestação que acontece bem no centro de Porto Alegre. Quem vai para o centro ou à tarde vai se deslocar pela região, tenham cuidado, porque provavelmente teremos problemas no trânsito se juntar realmente, de fato, 10 mil pessoas, como é a intenção. Já tem bastante gente acompanhando, mas para 10 mil pessoas ainda falta muito. De qualquer forma, está feito o registro, imagens ao vivo da região central de Porto Alegre. 12h 16 minutos, o homem que tramou a morte da esposa aqui em Canoas foi condenado pelo Tribunal do Júri. O julgamento durou 2 dias, Marcelo Chemali, mas esse aí, mais 10 anos, já pode aproveitar um pouco, porque ele vai já ir para o semiaberto, não é verdade? É o que diz a lei de execução penal, né, André? Um sexto da pena, bom comportamento, mesmo crime de homicídio, é o que está na lei feita pelos parlamentares brasileiros. Esse que aparece na imagem aí, André Elvanger Friedrich, condenado a 22 anos de prisão, inicialmente regime fechado, já destacamos, o fato do crime ter sido cometido na frente da filha do casal foi agravante e também influenciou, né, o aumento da pena. Na época, a menina tinha 2 anos de idade e este responsável pelo assassinato, uma outra pessoa, o Anderson José dos Santos, foi condenado a 5 anos de prisão, ou seja, quem puxou o gatilho, a 5 anos. Mas ele começa a cumprir pena em regime aberto em função do tempo que passou detido de forma preventiva. Ou seja, puxou o gatilho, matou a vítima na frente da filha e saiu do fórum e foi para casa, André. É quase que inacreditável, André. Pois é, é quase inacreditável. Por não ter sido o mentor, ele pegou 5 anos. Pegou 5 anos, André. 5 anos. Puxou o gatilho, tirou a vida de uma pessoa. Olha, para qualquer um, não precisa ser advogado. Tá ali, pesquisa Código Penal na internet, pena para homicídio de 8 a 30 anos, André. De 8 a 30 anos. Não, e alguns agravantes. E vários outros agravantes. Com a Quer filha... dizer, ele pega menos do que o mínimo da pena que está prevista no Código Penal, André. Com a filha que estava no colo, né? A criança estava junto ali, inclusive ele mandou afastar a menina de perto da mãe para fazer o disparo. Quer dizer, teve todo um cenário, não foi simplesmente dar um tiro. Teve todo um preparo para isso também, toda uma articulação, né? Exato, houve uma armação toda, um planejamento prévio, né? Exatamente. Vai tá aí. Essa é a nossa legislação, né, Marcelo Chemali? Infelizmente, eu não sei por que não mudam a legislação. Se é tão reconhecido que nós temos um problema na nossa legislação, que é muito antiga, que é muito defasada, e se fala nisso, os crimes continuam acontecendo e mudar a lei não muda. Mas que difícil. A minha suspeita é o seguinte, né, André? Os legisladores, boa parte deles, alguns, posso até acabar me comprometendo com isso, mas muitos estão envolvidos em grandes falcatruas, em grandes crimes que estão tentando se proteger, né, André? É o que parece, é o que dá a entender o recado à sociedade. Verdade. O homem que matou um jovem de 19 anos no hospital lá de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, isso há 2 anos. Ele foi preso agora pela Polícia Civil. Ele estava em São Leopoldo, Marcelo. Isso aí, a gente vê aí a 2ª Delegacia de Polícia Civil, São Leopoldo, delegado
Rodrigo Zucco ali fazendo aí a detenção do suspeito, o Hilton de Souza Cardoso, 35 anos, preso no bairro Campestre. A Polícia Civil aponta que ele é integrante de uma facção criminosa que atua no Vale dos Sinos, que surgiu no Vale dos Sinos, não é só atua, tem base no Vale dos Sinos, já está interiorizada, né, André? Hilton estava foragido do regime semiaberto de Novo Hamburgo desde o início de 2019, né, como é responsável pelo assassinato, segundo a investigação, de Wellington Jean Brito Bandeira, 19 anos, no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, crime que aconteceu em março de 2017. Wellington deu entrada no hospital após um confronto com a Brigada Militar. O grupo rival descobriu que ele estava no hospital buscando socorro, invadiram o hospital e acabaram aí executando esse desafeto aí envolvido no mundo do crime. Muito bem, obrigado. Até. Marcelo Chevali, 12h e 20 minutos. E a gente vai mostrar ainda hoje o preço das carnes deve aumentar ainda mais. A pergunta é: quais alternativas você vai adotar a partir de agora nas festas de fim de ano? Participe da nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. O SBT Rio Grande volta em instantes, é rapidinho. Até já. Nesse sábado, eu estarei junto com a gaúcha Carolina Guaidas apresentando o SBT Brasil, a partir das 19h45 e, é claro, a gente quer a audiência de todos vocês. Muito bem, estamos de volta. Olha só, Imecap Hair, o líder de mercado contra a queda de cabelos, apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Veja o recado da Sofia Abrão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força. E se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Você encontra a linha Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Imecap Hair. Muito bem, agora preste atenção, porque o preço da carne, que já estava lá nas alturas, deve aumentar ainda mais. E com o aumento na demanda por opções como frango e suínos, o que acontece? Os valores desses alimentos também vão subir. Preste atenção. O preço da carne espantou os clientes. Estou achando terrível, muito caro, tudo muito caro. Neste açougue de Porto Alegre, alguns cortes tiveram reajuste de 60%. Infelizmente, o aumento da carne está sendo quase que diário, né? Pela costela de centro, que é feita muito no final de semana do churrasco, a costela característica do churrasco gaúcho. Ela saiu de R$ 23,90, foi para R$ 32,90 o quilo. Então, uma pessoa que acabava levando X em quilos está levando bem menos. O filé mignon saltou de R$ 43,00 o quilo para quase R$ 70. Cortes de segunda tiveram aumento de 50%. Por trás do churrasco mais salgado estão o aumento das exportações para a China, a retomada do consumo interno, além da estiagem e da entre-safra, que reduziram o pasto disponível. A peste suína africana fez aumentar a demanda pela nossa carne no exterior. Com isso, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil estima que o país deve exportar cerca de 14% a mais no ano que vem. Um volume de até 2.700.000 toneladas. E com menos carne por aqui, o gasto do brasileiro no açougue deve ser ainda mais alto em 2020. A expectativa da CNA é que o agronegócio fature cerca de 670 bilhões de reais, 10% a mais que neste ano, impulsionado principalmente pela pecuária. Com um orçamento apertado, o consumidor busca alternativas mais em conta. Opções é o frango, ovo e carne de segunda, né? Mas o barato pode ficar mais caro.
resultado da projeção de alta também nas exportações brasileiras de carne suína e de frango. Para fins de balança comercial brasileira é positivo porque vai aumentar as exportações e ainda com o dólar elevado vai ter uma entrada, um ingresso de recursos bem razoável, bastante significativo. A proteína é necessária na alimentação e esses aumentos eles impactam mais nessas pessoas com menor poder aquisitivo. Nós comemos churrasco todo fim de semana, né? Agora não sei como é que nós vamos fazer o nosso churrasco. É uma matemática que não dá para compreender. Nós, Rio Grande do Sul, né, comemos carne, onde deveria ter carne abundante, de qualidade e barata. Não é assim. E pelo visto, este fenômeno desse aumento do preço da carne não é só no Brasil que acontece. Possivelmente pelas mesmas razões, por causa da exportação para a China. É o que diz aqui o nosso telespectador, o Justino Eva, aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pela audiência lá nos Estados Unidos, nos assistindo. Ele disse assim, aqui nos Estados Unidos ficou impossível para os pobres poderem comer carne vermelha. O preço ficou exorbitante. Somente os ricos podem pagar $30 por um steak. Possivelmente o motivo é o mesmo, é a venda, né? A venda para a China. Temos aqui o Marco Selva, eu acho que a população deveria ficar uns 20 dias sem comprar carne, aí quero ver se não baixa o preço, eu concordo com ele. Ficar 3 meses sem comprar carne, vai ter carne baratinha, uma boa ideia. E aqui o Marcos Vitorassi diz que os nossos governantes não comem carne, é uma vergonha. Pois é, com tanto campo que nós temos aqui no estado, a carne ter este preço é uma coisa que, uma matemática que não dá para entender. Muito bem, 12h30, 25 graus é a temperatura nesse momento. O Inter fez fiasco, de novo. E agora não tem chances de classificar na fase de grupos da Libertadores. E ontem, Débora de Oliveira, a gente disse, o Inter tinha que esquecer o que não tinha dado certo, mas tinha que Eu não sei vencer. o que eu faço mais, André. Tentei motivar, tentei dizer que era um jogo importante, que era o início de uma competição tão especial para os colorados, que é a Libertadores. Ontem valia a vaga na fase direta, né? O Inter Perdeu a é chance. maior do que tudo isso. E hoje, André, o Inter precisa torcer contra o Goiás. Chegou a esse ponto no Campeonato Brasileiro. O Inter tem que torcer contra o Goiás, que vai jogar contra o time do nosso chefe Danilo nessa noite. Eu vou ter que torcer pro time do nosso chefe Danilo, que sequei o ano todo. Tu acredita, André? Acredito, porque o esporte de futebol tem dessas coisas. 2-1 foi o placar pro São Paulo, daqui a pouquinho a gente vai repercutir no campinho. Hoje é a vez do Grêmio, tá? Não tem chance do Cruzeiro ser rebaixado nessa noite, mas o Cruzeiro depende apenas dele. Vai querer jogar para vencer nessa noite na Arena. Mas eu tenho uma triste notícia para o torcedor da Raposa. O que houve? O jogo de hoje é o Show do Milhão na Arena. Lembra aquele programa que nós tínhamos aqui no SBT? Sim, lembro. Que perdia ajuda para os universitários e tal. Sim. Vale premiação maior. Então, o Grêmio, obviamente, está na briga por uma vitória hoje à noite na despedida dos titulares. E olha aqui quem vai ao jogo, você de casa que chuta gol com a gente, tem ingresso no nosso camarote. E solta a buzininha aí pra mim, Douglas, porque eu falo sempre pra Kia São Motors e eu volto em seguidinho no campinho. Beijo. 12h32, samba no trem. É isso mesmo? É isso mesmo, produção? É. Passageiros tiveram um dia muito divertido entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, fica no Vale dos Sinos. Este é o assunto do Fala Comunidade de hoje. O samba tem que estar em tudo que é lugar. Tem que estar em tudo que é lugar. É essa a função do Samba do Irajá, né? Que a gente faz aquela proposta de ajudar as comunidades, ajudar as entidades. Então no samba não tem também. Agora a gente traz o samba para a comunidade dentro do trem. Tem passageiro também aqui. Tudo bem? Tudo bem? O que vocês estão achando do samba no trem? É, muito legal, muito bom. O samba tá no sangue da gente, né? Então o cara tem que estar sempre participando. É a alegria e a felicidade do povo, né, mano? No samba do trem, quem não toca, dança. Tudo bem contigo? Tudo bem? Tá também curtindo, não toca, mas tá dançando. Tem que dançar, né? E segura
Essa é a bebida, né? É o ritmo brasileiro. Não interessa você da etnia que você é. É samba, você é brasileiro, você gosta de samba. E você que não é brasileiro, cultua também junto com a gente essa maravilha cultural, que é nada mais nada menos, simplesmente, o nosso samba. Valeu? Quero sorrir, ter sorriso, valeu por você, Muito legal. Meio-dia 34, olha só que bacana. O SBT recebeu 2 menções honrosas em um dos prêmios de jornalismo mais importantes do país, o Prêmio de Justiça e Direitos Humanos de Jornalismo. 42 trabalhos foram inscritos na categoria televisão. A reportagem que denunciou irregularidades numa clínica particular contratada pelo governo do estado foi uma das agraciadas. Ela foi feita pela colega Bruna Osterman, com imagens de Dagoberto Rocha, produção de Guilherme Roquette e Laura Berruti e edição de Cássia Souza e Max Mariante. A outra reportagem agraciada, premiada, ela trouxe denúncias de maus tratos em uma creche particular aqui de Porto Alegre, feita pelo colega Marcelo Chemali. Imagens de Marcos Azevedo e Diego Caluvi, produção de Guilherme Roquette e edição de Cássia Souza e Hélio Moura. Aos colegas, um grande abraço, parabéns por esse importante reconhecimento. Vocês são super profissionais, merecidamente receberam esta premiação. Meio-dia 35, gente, terminando aqui, agora a gente vai falar do Internacional com a Débora de Oliveira, né, que ontem não foi legal. Eu volto na segunda-feira, Débora de Oliveira, amanhã eu não apresento. Porque o SBT sábado vai estar do SBT Brasil, André. Isso. Que alegria, que orgulho. Levando o nome do nós. Rio Grande, dos meus colegas, todo mundo junto comigo, né? Estaremos com certeza. Cheios de espero. orgulho, tá bom? Obrigado. Agora eu não sei. Beijo.